Justiça determina. Tarifa do transporte coletivo em Manaus continua R$ 2,25. 3 assaltantes morrem em tiroteio com a polícia na Zona Norte. E nossos repórteres mostram a ação de bandidos durante um assalto em bairro nobre da capital. Veja também Amazônia em cada olhar. Palácio da Justiça recebe festival de fotografia e tudo pronto para o Grand Prix 2011. O Campeonato Mundial de Futsal acontece na Arena Amadeu Teixeira. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Boa tarde para você. Um grupo de assaltantes que agia em Manaus foi morto pela polícia nessa madrugada na zona norte da cidade. De acordo com a PM, a quadrilha teria cometido vários assaltos antes de ser abordada pelos policiais. As marcas no braço de uma das vítimas do bando confirmam que os marginais agiam com violência. De acordo com a polícia, eles teriam praticado vários assaltos na noite desta quinta-feira. O grupo entrou nesta casa, no Parque 10, na zona centro-sul, às 7 da noite. As vítimas foram trancadas em um dos quartos. Os bandidos agrediram a família e fugiram, levando joias, dinheiro e este carro. 3 elementos que estavam já acostumados a roubar residências, principalmente na área do Parque 10 e do Parque das Laranjeiras. E na noite de ontem, essa quadrilha acabou rendendo uma família, inclusive apontando a arma na cabeça de uma criança. São indivíduos de alta periculosidade e nos seus roubos praticados, todos eles com muita violência, tanto é que o proprietário da residência foi agredido com coronhadas. Já na madrugada desta sexta-feira, os marginais invadiram esta pizzaria na Zona Norte. O proprietário foi espancado porque não tinha mais dinheiro para dar ao grupo. Quando a polícia chegou ao local, os bandidos abriram fogo contra os PMs. Foi uma troca de tiros intensa que assustou os moradores da área. Na rua, ainda havia marcas do confronto. Os 3 assaltantes morreram. Até parar o tiroteio, a gente parecia a cena de bang-bang aqui na frente. Muito tiro mesmo. Acho que eles estavam com metralhadora, se eu não estou enganada. E foi encontrado nessa tarde o corpo de um homem ainda não identificado no ramal que liga à Praia Dourada, na zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, o corpo apresenta sinais de execução e ainda não há pistas sobre o autor do crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E a polícia também prendeu 2 pessoas em flagrante nessa quinta-feira. A dupla tinha acabado de arrombar um carro no conjunto Vieira Alves, na zona centro-sul de Manaus. A vítima percebeu a ação dos bandidos após o alarme do carro ter sido acionado. A polícia, que estava nas proximidades, conseguiu alcançar a dupla. Eles fizeram o arrombamento de um veículo ali na esquina da Rua Acre, com a Tarauacá, e passaram em alta velocidade. Eu estava no sentido contrário no meu carro. Vi as 2 moças correndo atrás do veículo, eu desembarquei e corri também. E consegui abordá-los aqui na esquina da João Valério. Os bandidos levaram uma bolsa e dirigiam este carro prata. Eles foram encaminhados ao primeiro DIP na Praça 14, zona sul da capital. Rodrigo Alencar da Silva e Marcos Mendes Simões, ambos de 26 anos, foram presos em flagrante. A polícia encontrou no carro, usado no assalto, livros, roupas, documentos e uma chave de fenda. Minha filha desceu do carro e foi gritando que era ladrão. Aí a polícia, no momento, já foi acionada. Os assaltantes já foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. E como nós noticiamos ontem aqui no Band Cidade, um ônibus pegou fogo na Avenida João Valério. Ninguém ficou ferido. O incêndio começou por volta das 6 da tarde e, segundo o Corpo de Bombeiros, foi provocado por um curto-circuito no motor. Por sorte, o ônibus da linha 671 estava vazio. O motorista disse que ainda tentou apagar o fogo com um extintor de incêndio, mas o equipamento não funcionou. Que pena. E amanhã, sábado, o Band Cidade Entrevista vai falar sobre o combate a crimes ambientais. Aqui comigo, o Rômulo de Castro. Muito boa noite para você, Rômulo. Boa noite, Nayandra. Rômulo, assim, explica pra gente como é que você preparou o Band Cidade de amanhã e o que exatamente vai ser discutido. Amanhã, Nayandra, no Band Cidade Entrevista serão discutidos diversos temas paralelos ao meio ambiente em si.
Para se ter uma ideia, nos 6 primeiros meses do ano passado, foi registrado um número que este ano já é 15% maior, envolvendo crimes ambientais. Muitos deles são cometidos aqui na capital e outros no interior. A gente vai acompanhar na entrevista que eu fiz com o Major Diniz, comandante do Batalhão Ambiental aqui no Amazonas, sobre as dificuldades e como o batalhão tem feito para combater esses crimes, tanto na capital quanto no interior do estado. O Band Cidade Entrevista vai ao ar amanhã, logo depois do Jornal da Band, e eu espero por você e por você também, Nayandra. Muito obrigada, Rômulo, aqui pela sua participação no Band Cidade. Obrigado também, Nayandra. Tá certo. Agora, olha só, eu tenho uma boa notícia para quem depende de ônibus. A Justiça decidiu manter a tarifa do transporte coletivo em R$ 2,25. Mesmo assim, algumas pessoas ainda pagaram hoje o valor de R$ 2,75. O desembargador Domingos Chalub, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, anunciou hoje que vai permanecer com a decisão de proibir o aumento da passagem do transporte coletivo de Manaus. Nos 2 dias em que o sistema cobrou o novo valor, o desembargador afirmou que foram arrecadados mais de R$ 1 milhão. Segundo a Justiça, só deve haver o aumento da passagem após a Prefeitura comprovar que todos os ônibus são novos. Da minha decisão, o poder público tem 10 dias para entrar com um agravo interno ou agravo regimental. Por decisão judicial, o valor volta a R$ 2,25. A tarifa fica em R$ 2,25. Mas na manhã de hoje, o cartaz da catraca ainda anunciava o aumento. Apesar da decisão, o valor de R$ 2,75 continuou sendo cobrado em alguns coletivos na cidade. O Tribunal de Justiça do Amazonas informou que o usuário que se sentir lesado deve denunciar. A SMTU disponibilizou um número para reclamações. O número é o 118. A população reclamou, mas o superintendente da SMTU afirmou que nenhum ônibus cobrou hoje R$ 2,75. Não creio, porque o software faz no data center uma programação para todas as catracas. Nos ônibus a gente pagou R$ 2,75. Ainda estava revogando o negócio dos R$ 2,75. Você pagou quanto? R$ 2,75. O superintendente disse ainda que a prefeitura já apresentou quase 500 notas fiscais que comprovam a nova frota e explicou que o aumento da passagem é necessário. O Ministério Público precisa ser respeitado, a Justiça precisa ser respeitada, mas a administração pública também merece ser respeitada. Nós não podemos simplesmente aceitar essa posição como verdade, porque ela não é, ela é indigna. Ou seja, a tarifa volta a ser cobrada R$ 2,25, só não sabemos até quando. Veja a seguir, polícia prende acusado de matar a ex-mulher. E ainda, tudo pronto para o Campeonato Brasileiro de Futsal que acontece na Arena Amadeu Teixeira, aqui em Manaus. Band Cidade volta já já.